Alguém fala romeno aqui na igreja? Sem brincadeira. Alguém fala romeno? Não. Se alguém fala romeno, aqui o Batistotti... Você fala, meu amiguinho? Então, maravilha. Tem o pastor Batistotti que está com um indivíduo romeno ali que precisa de um tradutor. Isso, está aqui na frente. Hello? Não, you're good. Só precisa de alguém para traduzir para ele ali. Se alguém tiver aqui na frente. O romeno não é espanhol, né? É romeno. Não é fácil. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, meus alunos. Boa noite, igreja. Tá joia. Lucas capítulo 12. Enquanto você abre a sua Bíblia, parabéns a todos que desceram as águas do batismo e iniciaram a jornada com Cristo. Que Deus abençoe vocês, as famílias. É muito bonito poder testemunhar isso aqui na igreja. Lucas capítulo 12. Chegaram lá, não? E vocês não precisam falar nada. Eu também estava com saudade de vocês na sexta-noite aqui na igreja. É um prazer revê-los aqui e compartilhar o Evangelho da graça de Cristo com todos vocês mais uma vez. Lucas capítulo 12, verso 35 diz: cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Sede todos vocês semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se também e dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se, os servirá. Eu vou ler de novo. O Evangelho segundo Lucas, capítulo 12, verso 35. Cingido esteja o vosso corpo, preparado, pronto, esteja o vosso corpo. E acesas as vossas candeias, as vossas lâmpadas, estejam prontos, em postura de prontidão. Sede semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando o Senhor vier e bater a porta, logo, de imediato lhe abram. Bem-aventurados, felizes são aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre nessa postura de vigilância. Em verdade vos afirmo que ele, o Senhor, há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. Antes de explicar uma coisa ou outra sobre o Evangelho da graça de Cristo, eu gostaria de ler 2 textos de Ellen White aos meus irmãos cristãos afiliados à nossa Igreja Adventista do Sétimo Dia, para que a leitura do Evangelho seja feita da maneira mais clara e mais plena possível ao nosso coração, ao coração daqueles que vieram a essa casa essa noite, cansados e sobrecarregados com as aflições da vida, com os sofrimentos que a gente passa no nosso dia a dia, e até mesmo com o peso da religião que muitas vezes nos faz perder o sono, na incerteza se de fato somos aceitos por Cristo. 2 textos de Ellen White, que vêm de 2 cartas de Ellen White, em 2 tempos diferentes, eu compartilho isso com vocês. A primeira delas, ela escreve: o Senhor deseja que estudeis a Bíblia. Ele não deu alguma luz adicional para tomar o lugar da sua palavra. Carta 130, escrita em 1901. Segundo texto. No trabalho público,
não torneis proeminente, nem citeis o que a irmã White tem escrito como autoridade para apoiar as vossas posições. Fazer isto não aumentará a fé nos testemunhos. Apresentai as vossas provas claras e simples da palavra de Deus. Pois assim diz o Senhor, é o mais forte testemunho que podeis apresentar ao povo. Que ninguém seja instruído a olhar para a irmã White, e sim ao poderoso Deus, que dá instruções à irmã White. Para que a leitura, o entendimento, a assimilação, a incorporação e a vivência do Evangelho de Cristo seja frutífera na vida. Nós precisamos levar muito a sério essas duas cartas da nossa querida irmã White. Para que a leitura do Evangelho seja feita apenas pelo Evangelho, e não atrelada a concepções, a explicações e a reduções humanas. Pois como iremos entender Lucas 12:35, da prontidão, da vigilância que devemos exercitar na nossa caminhada cristã, se não levarmos em conta claramente e explicitamente aquilo que o Cristo diz? Gálatas capítulo 1 diz que Paulo se surpreende com a rapidez com que os irmãos de Gálatas abandonaram o evangelho da graça de Cristo por um outro evangelho. Vocês estão me acompanhando, irmãos? Sim ou não? Paulo, ele se surpreende com os irmãos da Galácia, pois eles abandonaram o evangelho da graça de Cristo por um outro evangelho. Que outro evangelho era esse? Bem simples. Não era o evangelho alternativo, não era um evangelho inventado depois da morte de Jesus, não. Era o entendimento de que a graça de Cristo não é suficiente para a salvação. E a primeira vez que eu li isso, eu também chorei, queridinho. Essa criança expressa o sentimento que o Evangelho traz, a princípio, ao nosso coração endurecido e petrificado pela aderência à lei e aos escritos de Ellen White como meio para a salvação. Os Gálatas, assim como muitos de nós hoje, também abandonaram o Evangelho da graça por um outro Evangelho. Que outro evangelho é esse? É o evangelho onde a graça de Cristo não é suficiente para a salvação. Você precisa da graça, sem dúvida, mas você também precisa seguir a lei. No caso da igreja da Galácia, os irmãos judaizantes infiltraram a igreja com a ideia de que era necessário seguir certos ritos estabelecidos por Moisés e por Abraão e por Deus, pois eram ordenâncias perpétuas. Dentre essas ordenâncias, a ordenância da circuncisão. Vocês já ouviram falar na circuncisão? Eu não estava planejando falar sobre isso hoje. Mas se você não entende o que é a circuncisão, eu trouxe um slide. Não, brincadeira, não tem slide nenhum. Era só para checar se vocês estavam acordados, meus queridos irmãos. A circuncisão foi estabelecida a princípio com Abraão. Eu não sei se vocês lembram da história. Deus havia prometido a Abraão uma multidão de filhos, que ele seria pai de muitas nações. Abraão, naquele período da história da salvação, deveria apenas confiar na promessa e viver com base nessa confiança. Porém, Abraão, como muitos de nós, ele decidiu ajudar Deus. Eu repito, a promessa não era suficiente e Abraão precisou dar uma forcinha a Deus.
falando: Senhor, o filho não chegou ainda, mas deixa comigo. E assim, seguindo a orientação da sua esposa, que ele aderiu à orientação com uma certa rapidez até, Sara fala: querido, se deite com a minha ajudante, Agar. E nessa combinação, nesse arranjo religioso, Abraão e Sara decidiram ajudar a Deus naquilo que Deus havia prometido fazer, sozinho, sem a ajuda de seres humanos. E vocês conhecem a história. Agar se engravida, ela dá à luz a um filho e Deus fala: fica tranquilo, Abraão, eu vou cuidar do menino. Mas eu acho que você ainda não entendeu a promessa. E no momento que você crer na promessa, isso também vai ser atribuído a você como justiça. Pois justiça não vem através dos seus muitos atos de ajuda a mim, justiça vem na sua crença naquilo que eu vou fazer. E Abraão creu. E isto lhe foi-lhe imputado por justiça. Logo em seguida, Deus estabelece o rito da circuncisão, que eu não vou explicar aqui em detalhes para poupar as crianças de um sono turbulento. Mas toda vez que Abraão agora ele olha para baixo, ele e todos os seus filhos, é um lembrete de que salvação não acontece através das minhas obras. Salvação não acontece por procriação humana. Salvação acontece através da recriação divina, de criar vida aonde não existia vida. Do túmulo morto do ventre de Sara haveria de surgir vida, da mesma forma que no mundo sem forma e vazio haveria também de surgir vida, porque o milagre da salvação nada mais é do que a continuidade do milagre da criação de todo mundo. E é por isso que Davi, quando ora: cria em mim, ó Deus, um coração puro e inabalável, ele ora por Bará, a criação. A mesma palavra que deu origem ao mundo é o que purifica o coração daquele que crê, pela fé, que ele é incapaz de fazer aquilo que só Deus pode fazer. Estamos juntos até agora, meus irmãos? Sim ou não? Portanto, os irmãos da Galácia abandonaram o evangelho da graça de Cristo, de que é Deus que opera o querer e o efetuar, de que justiça é aquilo que Cristo faz por mim e santidade não é a minha obra, como muitos de nós acreditam. Santidade nada mais é do que a minha apropriação da justiça de Cristo todos os dias da minha vida, fazendo com que o amor de Cristo encha o meu coração, todos os dias me sensibilizando a Deus e ao outro, para que eu ame o outro, ao praticar a minha devoção a Deus. Portanto, os irmãos da Galácia abandonaram o evangelho da graça de Cristo, onde justiça e santidade é uma obra de Deus, por um outro evangelho, onde eu aceito a justiça e a graça, mas santidade é o famoso deixa comigo, Senhor. Daqui para frente eu me garanto. O evangelho da graça de Cristo, da ação plena e completa de Cristo na nossa vida, que efetua a salvação. Agora, se nós não entendermos o evangelho da graça, nós deixaremos de entender todas as outras coisas que Jesus ensina. Vai ser impossível entender as coisas que o Espírito faz se não entendermos o evangelho da graça de Cristo. Nós seremos como Nicodemos, perguntando: Senhor, como posso nascer de novo? Devo eu entrar de novo na minha mamãe? E Jesus fala: Nicodemos, se você não nascer de novo, você nunca vai enxergar o reino e você nunca vai entrar no reino. Porque a obra que eu vou fazer não vem através das suas obras, é uma obra minha, em você, para que você de fato passe a entender quem eu sou e o que eu faço. E uma vez que você entende o evangelho da graça, que é tudo através de Cristo,
você passa a entender histórias como essa de Lucas 12. Você passa a entender o porquê Paulo pregou aos coríntios nada além de Cristo e Ele crucificado. Por que essa ênfase? Por que ele não falou mais sobre o sábado? Por que ele não falou mais sobre o regime alimentar? Por que Paulo foi ousado ao dizer que o reino de Deus, em Romanos 14, não consiste em comida nem em bebida, mas em alegria e paz no Espírito? E onde há Espírito, há plena liberdade. Por que Paulo ele era perseguido e maltratado e praticamente expulsado de cada cidade por onde ele passou? Porque, meus amigos, se o evangelho da graça de Cristo é verdadeiro, então todas as nossas construções religiosas serão desfeitas pela graça de Cristo. Nada irá me constranger à obediência, além do Espírito que habita no coração daquele que nasceu de novo. Não há lei, não há orientação, não há conselho, não há nada. Para alguém que nasceu de novo em Cristo, você não precisa dar uma palestra de fidelidade a 10% de dízimo, porque aquele que nasceu em Cristo já dá tudo que tem. Para aquele que nasceu em Cristo, você não precisa de manual de condutas, porque o Espírito cria nesse coração domínio próprio. Para aquele que nasce de novo em Cristo, ele entende o que é o reino de Deus. O nascido de novo em Cristo entende que o reino de Deus não vem com aparência ou visibilidade para você dizer, lá está, como Jesus ensina em Lucas capítulo 17. Pelo contrário, o reino de Deus, de acordo com Cristo, está aí dentro de vocês. Dentro daqueles que nasceram de novo em Cristo. Vocês estão comigo, igreja do NASP, até agora? Sim ou não? Sim ou não? Aquele que nasce de novo em Cristo enxerga todas as coisas de forma diferente, porque ele passa a enxergar reino e Cristo. Sem o capuz de Moisés, enxergando claramente quem ele é e aquilo que ele faz. O reino de Deus, amém, sim senhor, meu irmão. O reino de Deus não é expansão da minha igreja, nem da sua, nem de qualquer outra. O reino de Deus é a vivência do futuro agora. No coração de Cristo estava o evangelho do reino. Que evangelho do reino é esse? É o evangelho que é encarnado na vida e apresentado não só em palavras, mas no toque, no abraço, na cura. Por que você acha que Jesus curava as pessoas e anunciava o evangelho do reino? Porque ele tinha pena das pessoas? Não. Jesus entendeu que existe um reino futuro vindo lá na frente, e é isso que faz dessa igreja adventista. Porque ela aguarda esse reino futuro, a vinda desse reino futuro. Mas por que é que então Jesus não falou mais sobre o céu? Porque Jesus vivia o evangelho do reino. Que evangelho do reino é esse? É de olhar para o futuro, lá na frente, o céu, e trazer o futuro para agora. Vou repetir, meus amigos do NASP. O reino, a vivência do reino agora nada mais é do que olhar para o futuro e trazer o futuro para o presente. Por que Jesus curava as pessoas? Porque no reino vai ter algum doente, sim ou não? No reino futuro, vocês terão doentes em nosso meio, sim ou não? Não. Então o que Jesus fazia? Olhando para o futuro, ele curava as pessoas no presente e falava, o reino dos céus chegou. Porque o reino para Cristo não era uma mera realidade futura, era a vivência do futuro no presente. Por que ele ensinava sobre o amor de Deus para as pessoas? Porque no futuro nós teremos um pleno conhecimento do amor de Deus, irmãos, sim ou não? Sim. Então por que você acha que ele ensinava? Porque ele olhava para o futuro e trazia o futuro para o presente e falava, o reino dos céus está entre vós. Portanto, a iniquidade da religião se encontra nesse mesmo ponto.
de achar que o seu preparo para o céu nada mais é do que você se esconder no seu quarto e praticar inúmeras práticas e disciplinas religiosas para alcançar algum mérito com um Deus que você diz habitar dentro de você. Não me entenda mal, eu leio a minha Bíblia todos os dias. A diferença entre o Tiago de muitos anos atrás de hoje é que eu não leio mais por obrigação. Mas em algum momento da minha vida no passado, Cristo nasceu em mim. Assim como Cristo nasceu em muitos de vocês, meus irmãos. E desde então Cristo nasce e cresce e toma forma e toma conta do meu corpo, da minha mente e do meu coração, para que nada fique mais real e claro através da minha vida do que o amor e a graça de Cristo que me constrange. Portanto, quando nós entendemos a realidade do reino de Deus, nós passaremos a entender que em Cristo não existem mais obrigações. Por quê? Porque agora Ele habita em você graças ao poder do Espírito. Um dos momentos mais felizes desse ano na sala de aula foi quando um aluno levantou a mão e falou: professor Tiago, desde quando você explicou que não existem mais obrigações em Cristo, eu passei a ler a Bíblia com uma nova sede e uma nova fome, porque antes eu odiava abrir a Bíblia. Eu virei para o menino e pensei no meu coração: o reino do céu chegou para mais um. Quando eu entendo que o reino de Deus não é uma realidade futura na qual eu me preparo em isolamento do outro, aqui e agora, e passo a entender que a vivência do reino nada mais é do que eu antecipar o futuro no presente através da minha vida, aí eu passo a entender que o preparo para o futuro não se encontra nessas outras coisas, mas o melhor preparo para o futuro está na vivência do futuro agora. Preparo para o futuro não é a sua passividade religiosa de ler histórias e Bíblia e lições e manuais e coisas sozinho no seu quarto. Não, é você fazer isso na liberdade do Espírito, incorporando as verdades que você está estudando, para que o reino chegue para o outro através da sua vida. Porque uma última vez eu gostaria de repetir isso para os meus alunos que aqui se encontram, porque o entendimento de um texto bíblico não acontece quando entendemos um texto bíblico, mas quando vivemos o texto bíblico. Sabendo que o reino nada mais é do que a minha vivência do futuro agora, como interpretar Lucas 12, que diz para vivermos como servos, prontos, aguardando a vinda do nosso Senhor? Como devemos interpretar isso, meus irmãos? Me digam. Esse texto está falando para você ficar agora no seu quarto lá, fazendo devoções e jejuns sozinho, até a vinda de Jesus? E quando Ele bater na porta, você falar: Senhor, olha quantas coisas eu fiz por Ti? Não. Você vai entender que Lucas 12, pela ótica do Cristo e do reino, precisa ser interpretado de uma outra maneira por completo. A postura de um servo vigilante, pronto, não é uma postura de você pegar todo o seu ano bíblico e se voltar para o seu quarto. A postura de um vigilante é de internalizar o que você estudou no seu ano bíblico. E de passar a entender que o retorno de Cristo acontece todos os dias. Eu estou falando para a igreja adventista aqui, sim ou não? Sim ou não? Então ouçam, meus queridos adventistas. O retorno de Cristo, de acordo com Cristo, acontece todos os dias. Você está confuso, perguntando como, Tiago, isso acontece. A gente não vai ver Ele em grande glória, visivelmente? Sim, essa é a nossa esperança. Mas para aqueles que nasceram de novo em Cristo, e Cristo agora toma conta de tudo,
da visão, do olhar, da fala, do toque, das afeições, da mente. Esses que nascem de novo vão passar a enxergar o rosto de Cristo no rosto do outro, no rosto de todos os necessitados ao nosso redor. Aí você vai pensar para os estudados aqui, isso aí é evangelho da libertação, isso é teologia da libertação, isso não é o evangelho de Cristo. Então vamos lembrar de Mateus 25, que o meu irmão em Cristo, Leonardo Gonçalves, citou sexta passada, uma semana atrás aqui, ele citou esse texto. Que texto diz? Que no último dia, lá na frente, Jesus vai separar uns para a direita e uns para a esquerda. E os para a direita ele vai dizer: vinde, bem-vindos ao reino do meu Pai. Sim? Vocês lembram? O que diz em seguida? Porque eu tive fome e você me deu de? Você me deu de? Sim. Eu tive sede e vocês me deram de? Beber. Eu estava nu e vocês me vestiram. Eu estava preso e vocês me? E tudo que vocês fizeram a esses meus pequeninos, vocês fizeram a quem? A mim. Que coisa, né? Mas, obviamente, esse tipo de ação hoje em dia é comunismo, né? Hoje em dia isso é uma postura política de pessoas que negam a Cristo. E por que é tão difícil entender o Evangelho da graça de Cristo? Porque ainda vestimos o véu e a carapuça de Moisés que nos impede de enxergar o Cristo como Ele de fato é. O Cristo que promete remover o véu para que possamos enxergá-lo e enxergar aquilo que Ele faz no mundo. Quando tive fome, me desse de comer. Quando tive sede, me desse de beber. Quando eu estava nu, me vestisse. E tudo que vocês fizeram aos pequeninos, vocês me fizeram. Por quê? Porque o que nasce de novo em Cristo não precisa de apelo de sermão. Não precisa de estímulos externos para vivenciar aquilo que Cristo vive. Porque Cristo cresce e reina no coração daquele que nasceu de novo. Logo, todos os nossos estímulos externos nada mais são do que a prova de que nós todos ainda não nascemos de novo em Cristo. Quando tive fome, me deste de comer. Quando eu tive sede, me deste de beber. Quando eu estava nu, me vestiste. E tudo que vocês fizeram aos pequeninos, vocês fizeram a mim. Por quê? Porque o servo de Lucas 12 nasceu de novo em Cristo e sabe que a vinda de Cristo não acontece apenas no fim, acontece todos os dias. O servo, o Senhor bate a porta todos os dias na necessidade do outro. E ai daquele que cuida dos negócios do reino, que fazem de mercadoria a palavra de Deus, como Paulo alerta em 2 Coríntios 2 e 3. E perdem de vista aquilo que Cristo oferece, que é completa liberdade. Você acha que Cristo morreu na cruz para você seguir inúmeras regras e ser sufocado dentro de uma igreja? Não. Ele veio para dizer que onde há espírito há liberdade. Ele veio para dizer: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque eu sou manso e humilde de espírito. E vocês acharão descanso em mim, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve, e ai daqueles que colocam peso nos ombros daquele que Cristo veio para aliviar. Ai daqueles que pregam sobre a graça com adendos. Ai. Porque o verdadeiro adventista é aquele que aguarda a volta de Cristo ao viver a volta de Cristo todos os dias.
Jesus vira para esse grupo e fala, né, vocês, bem-vindos. E o grupo responde. Vocês lembram da resposta do grupo que vai entrar no reino? Vocês lembram, não? Alguém grita aí para mim. O que eles dizem? Oi? Obrigado, minha querida. Nota 10. Quando foi? Repitam comigo. Quando foi? De novo. Quando foi? Mais uma vez. Quando? De novo. Mais 2 vezes. Obrigado, senhoras e senhores. Quando foi? Essa pergunta é muito intrigante, né? Quando foi que nós fizemos todas essas coisas? Por que eles perguntam essa pergunta, meus irmãos em Cristo? Você sabe por que eles fazem essa pergunta? Vocês estão comigo, Igreja do NASP, até agora, sim ou não? Vocês sabem por que eles fazem a pergunta quando foi? Porque Cristo nasceu no coração de cada um deles. Ao ponto de o bem que eles fazem para os outros, eles nem têm conhecimento mais. Não veio em reunião do Ministério de Ajuda Social, não veio com bandeiras e visibilidade, veio na naturalidade da caminhada do dia a dia, porque Cristo nasceu num momento da vida desses santos e tomou conta de tudo. Ao ponto de nem saberem quando foi que fizeram o bem, quando foi que viram no outro o rosto de Cristo, porque a volta de Cristo já estava enraizada no coração deles. Quando foi para aqueles que nascem em Cristo, o resultado final, essa caminhada de fé resulta em Mateus 25, resulta num santo autodesconhecimento completo de quem eu sou e o que eu faço. Está comigo aí, pastor? Estão comigo, meus queridos? Eu não sei mais o que eu faço. Agora, tem o outro grupo, que vai virar para Jesus no último dia e falar, Senhor, mas quando nós fizemos tantas coisas? Está vendo como é o oposto? Porque eles estavam conscientes da barganha que faziam com Deus. Eles estavam conscientes do cristianismo de macumba que eles coordenavam todas as semanas. Onde eu oferto todas as minhas ofertas na esperança de que Deus vai me devolver muitas coisas. Porque Deus nada mais é do que o meu servo, na verdade. Mas em Lucas 12, o Senhor vem para servir aqueles que servem. Aqueles que nasceram de novo e permitiram que Cristo tomasse conta de todas as coisas, ao ponto de dizerem quando foi que nós fizemos essas coisas. Quando foi? Eu gostaria de concluir, meus queridos irmãos do NASP, meus queridos alunos que eu amo, que eu guardo no meu coração e que me trazem alegrias que eu não posso enumerar, principalmente nos momentos que eu vejo que o Evangelho de Cristo tomou conta do coração de vocês no meio de uma aula. Porque eu aqui também decidi não anunciar nada entre vós a não ser Cristo e Ele crucificado. Por que Cristo e Ele crucificado? Porque se Cristo se sacrificou por mim, já não restam mais sacrifícios a serem feitos. Amém, irmãos? Amém. 1 Coríntios 13, verso 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Que Deus os abençoe. E se tudo o que eu disse hoje te incomodou e te provocou, no caminho de volta para a sua casa e o seu quarto, abra o seu coração a Deus em pobreza de espírito e diga, Senhor, faça essa obra em mim também. E que a boa obra que Cristo irá começar na sua vida hoje, que Ele complete no último dia. Graça e paz, meus irmãos, que Deus os guie hoje e sempre. Amém.